Gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, uma advogada. Nós vamos conversar assuntos super legais para você, mulher. Tudo bom, Melissa? Geisa, pessoal, público da Geisa, é um prazer estar aqui com você. Geisa, essa pessoa iluminadíssima. Muito feliz Muito de estar obrigada aqui. pelo convite. Imagina, você vai ser um presente pra gente. O que eu queria falar com você, Mel? Hoje eu vejo assim, as mulheres um pouco perdidas numa situação que está se tornando muito comum. É o quê? Casa, tem filhos e o marido some. Aí tem o problema de pensão, não quer saber do filho, não dá auxílio, larga a mulher, simplesmente abandona. Como uma mulher dessa, fala para elas, a gente pode orientar para elas poderem sair dessa situação, que é muito ruim, né? Geisa, é um assunto maravilhoso, porque chegou para mim nesse final de ano uma quantidade tão grande de pessoas, clientes e amigas com esse problema que você não tem noção. Então, assim, hoje em dia, o papel social da mulher na sociedade é muito grande, né? A mulher trabalha fora, cuida de filho, tem uma série, cuida da casa e principalmente aquelas mulheres que são separadas, que o pai acha que dá um pouquinho de pensão e tá dando tudo. Não é bem assim, né? As mães, as mulheres têm os seus direitos e elas precisam saber disso, né? Por exemplo, chegou para mim um caso de uma mãe que é separada, o pai dá pensão e acha que não tem que dar mais nada. E não é assim que funciona, né? Inclusive, sempre que tem eu sempre oriento a não fazer nada fora da justiça, porque pensão alimentícia tem que ser calculado. Não, tem que ser pelada, senão não tem validade legal. E com certeza, quando tem uma audiência, quando tem uma ata, que um juiz dá uma decisão, não é só a pensão. O juiz dá mais coisas. O pai tem que dar, além da pensão, pagar matrícula de colégio, dividir remédio, dividir um monte de coisa, pagar plano escola, de saúde, escola, tem uma série de coisas que o pai tem que pagar. Tá envolvido. E convivência também, né, Geisa? Que é o principal, as crianças estão abandonadas. O que eu vejo muito? Pai que chega como se fosse passando férias com a criança, visitando quando quer, e a mãe é que fica. Né? Porque tem aquela coisa, né? Não dá assistência nenhuma, arranja outra mulher, arranja outra namorada, enfim, a vida dele segue. E não e é o cara assim não tem que tempo, funciona, não é assim que funciona. Inclusive, uma cliente minha queria abrir mão da guarda para passar para o pai, para ele entender a responsabilidade que ele tem. A gente não tem coragem de fazer isso com o filho, mas vou te falar uma coisa. Eu estou com uma ação nesse sentido, da mãe abrindo mão da guarda do filho, porque não está aguentando mais, passando para o pai, para que ele possa entender a responsabilidade que ele tem com a criança. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas como que a mãe tem coragem? A mãe está no seu limite. Com certeza. A mãe está no seu limite e os pais precisam entender isso, né? Eu acho uma coisa muito interessante, eu vou te fazer a pergunta por desconhecer mesmo, porque eu não conheço. A lei protege o marido nessa situação? Por que é tão difícil as mulheres conseguirem realmente uma coisa, ou precisa de bons advogados? Me explica. Não, porque eu fico impressionada que as mulheres no final desistem. Falam, deixa o que vem, porque eu não aguento mais. Precisa sim, eu vou ter que falar, precisa de um bom advogado sim, claro, para poder dar essa orientação. O que acontece é que as mulheres geralmente, Geisa, não têm o conhecimento dos direitos que elas têm. Da onde procurar ajuda. E aí sim, elas ficam sobrecarregadas demais. Eu tenho casos de mães que são pacientes psiquiátricas. Entendi. Porque não estão aguentando mais, estão sem ajuda. Tem que trabalhar fora, tem que pagar a conta, tem que cuidar do filho, tem que levar filho, tem que educar, filhos que têm problema, filhos que têm algum tipo de transtorno, e é tudo com elas. Então, aí eu te pergunto uma coisa, por exemplo, essa mãe que ela é casada no civil, no religioso, ou seja, onde for. E essa mãe que não é casada, mas mora junto e já concretizou um casamento, por exemplo. Aí eles têm filhos, moram juntos. É a mesma coisa? São os mesmos direitos, você só muda o tipo de regime de casamento. Regime de casamento de uma união estável, separação total de bens. Mas união estável é como se fosse um casamento. Não muda nada. Tem os mesmos direitos. Legalmente ela tem um percentual, não sei se é 30%, sobre o salário do marido? Tem? Isso é legal? Então... Até 30%. Quem vai decidir isso é o juiz. Com certeza. Depende daquela situação binômio, possibilidade, necessidade da criança, dos pais, da mãe, em caso de separação.
né? E isso quem bate o martelo é o juiz. Não tenho dúvida. É o juiz. Mas ter direito é a criança que tem. A pensão vai para a criança. Uma mulher que hoje está passando essa situação, ela não sabe o que fazer. Qual é o primeiro caminho, qual é a primeira atitude que ela tem que ter? Consulte um advogado. Procura um advogado, que nem que seja defensoria pública, se não tiver condições. Ou um amigo, procura uma orientação. Hoje em dia a gente tem internet, nós temos canais online. Não tem como fugir de você falar assim, eu não sei quais são os meus direitos. Não dá mais para isso. Se você não tiver como contratar um advogado agora, nesse momento, procure os seus direitos na internet. Existem muitos vídeos e aulas gratuitas, no YouTube inclusive, sobre isso, sobre os direitos das mulheres. Mas ela pode procurar, né, a defensoria pública, ela vai ser bem atendida, Sim, não vai? O primeiro passo é ela saber os direitos dela. Depois ela vai procurar a defensoria pública ou um advogado. Se cuidem, saibam dos seus direitos, dos direitos dos seus filhos, porque ele tem pai, né? A não ser aquelas mães que realmente são mães solteiras não e que sabem. precisam se fortalecer, que o pai sumiu, aí sim, é um outro caso que também tem a solução. Que também tem Podemos solução, fazer alguma mas coisa. a gente pode até fazer um programa sobre isso só. Que também é legal. Mas as mães que têm esses pais que chegam só para visitação, saibam que os seus filhos e vocês têm os direitos de vocês garantidos por lei. Então procurem saber, se orientem, e na internet tem muita coisa legal para que vocês saibam. E depois procurem a defensoria ou um advogado. Meninas, é muito simples. Informação. Procure o canal certo, as pessoas certas e não fique sofrendo sozinha, que quem pariu, quem botou no mundo, os dois têm o direito de criar e cuidar dessa criança.